Uma matéria que buscou um bode expiatório fácil, não apenas atacou os criadores de conteúdo, mas também atacou os jogos. A TV Record pegou um garoto de 14 anos que tragicamente assassinou os pais e colocou a culpa no jogo The Coffin and Andy and Laylee. E ao invés de explorar as raízes intensas do problema, ela mirou no jogo e em um criador de conteúdo. E sinceramente, o que mais revoltou foi ela tratar um vídeo de uma gameplay narrada como um tutorial de assassinato e crimes. O jogo é uma história fictícia, mas que pela reportagem foi tratado deliberadamente como um manual de conduta. O jogo em questão, The Coffin of Andy and Laylee, é um jogo de terror psicológico e não um manual de conduta para cometer crimes. A reportagem simplesmente ignorou todos os fatores psicológicos e sociais e colocou a culpa no jogo e no criador de conteúdo. E isso fica bem claro com a frase do advogado apresentado pela emissora. Não me parece ser um simples jogo, e mesmo que seja dessa forma interpretado, ele deveria estar disponibilizado para adultos e não para crianças jogarem, muito menos assistir à reprodução desse tipo de conteúdo. A reportagem segue dizendo o seguinte: as investigações mostram que o casal acompanhava os tutoriais sobre o jogo que estão disponíveis na rede. Só nesse vídeo que mostramos ao advogado especialista em direito digital há cerca de 3 milhões de visualizações. E o advogado segue dizendo: ele deve sair do ar e esperamos que a plataforma identifique, principalmente agora, depois da mudança do Marco Civil da internet, esse tipo de conteúdo que na verdade está apenas divulgando formas de como crianças podem matar os pais. A reportagem segue dizendo: a mensagem fica mais perigosa, até que planejaram o passo a passo e o assassinato dos pais e do irmão do menino, tudo muito parecido com o jogo, desde as armas que poderiam ser usadas no crime às justificativas das mortes. E não, cara. Jogos não causam mortes. A ciência já demonstrou exaustivamente que jogos não são a causa primária de violência em aspecto nenhum. Culpar o jogo é uma simplificação dos problemas reais que desviam o foco para uma coisa muito simples, que é só botar a culpa no jogo, num criador de conteúdo. Traumas, assédio, problemas psicológicos, tudo isso é ignorado e o foco é literalmente transpassado para algo que não tem sentido. A violência é um fenômeno muito complexo. E para você estigmatizar esse caso de violência, é simplesmente transpassar a responsabilidade para uma indústria de criação de jogos e criadores de conteúdo, algo que só tem crescido e aparentemente incomodado muita gente. Para quem não sabe qual foi o criador de conteúdo que foi acusado dessas coisas, eu deixo bem claro para vocês: foi o Golart. O canal dele fica bem explícito na reportagem. E não importa se literalmente apagaram o nome do YouTube, afinal de contas ninguém sabe o que é uma página do YouTube, né? Ou esqueceram simplesmente de apagar a foto de capa dele do canal, mas trataram o vídeo dele, que é literalmente uma gameplay narrada, como um tutorial de cometer crimes. E não só isso, a narração de uma história fictícia é tratada como algo que induz a violência e induz os jovens a cometer crimes, matarem os pais e atrocidades do gênero. Quem não se lembra de uns anos atrás que tentaram emplacar essa mesma história com o filme Matrix? Que quando pegaram um grupo de jovens que estavam tentando fazer besteira, falaram que eles eram influenciados pelo filme Matrix e literalmente queriam retirar o filme de todas as locadoras. Isso é de época de locadora, tá? De todas as locadoras e de todos os meios das pessoas assistirem. E falando sobre o Marco Civil da internet e as mudanças que ele sofreu, tem coisas que podem parecer boas, mas são mudanças que eu vou mostrar para vocês que realmente podem prejudicar e muito a sua liberdade de expressão e o seu modo de viver, seja para uma conversa natural, seja para uma conversa privada, seja para um vídeo na internet que você venha a postar e essa narrativa ser completamente distorcida para destruir a sua vida, seja por alguém que tem inveja ou um adversário de trabalho, político ou social. O novo Marco Civil representa um abismo para a liberdade de expressão. E com uma única denúncia, pessoas podem derrubar conteúdos inteiros da internet, sem uma mínima comprovação de que aquela denúncia é verídica ou não do assunto. E isso confere a essas pessoas um poder imenso para quem quer calar vozes e impor a sua visão social, política ou de mundo em cima de outras pessoas. A cultura é derruba primeiro, depois a gente vê o que faz. Pois as empresas estão literalmente com medo ou agindo como gato escaldado em cima de denúncias de conteúdos. Primeiro elas derrubam, depois elas vão ver se é verdade ou não. Isso se chegam a ver se é verdade ou não.
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que alterou drasticamente o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Por 8 votos a 3, ele decidiu que as plataformas são responsáveis pelas postagens ilegais ou discriminatórias de seus usuários. E isso mesmo sem uma ordem judicial prévia. E ela pode excluir seus conteúdos por causa disso. Essa decisão foi tomada no dia 26 de junho de 2025. O artigo ele realmente é bem floreado. E ele fala em casos de terrorismo, assédio, incentivo a violência, estupro, suicídio. Esses conteúdos eles podem ser retirados. Mas a questão é, entra literalmente um jabuti aqui, sem uma ordem judicial prévia. Ou seja, qualquer conteúdo que seja denunciado é passível a ser retirado do ar, sem uma mínima conferência, porque as redes sociais não têm capital humano para conferir postagem por postagem. Então bots de inteligência artificial, você sabe, vão errar e vão errar com muita frequência. Tirando o conteúdo do ar, isso se a empresa literalmente quiser ter um bot. Se ela não quiser, ela só pega e deleta qualquer conteúdo que tenha denúncia, sendo aquela denúncia verdadeira ou não. Exemplos que ilustram essa problemática é a plataforma removendo conteúdos legítimos de seu meio por uma denúncia falsa. Muitos por campanhas de cancelamento, diferenças ideológicas e não com uma ilegalidade comprovada. Essa flexibilização da exigência de uma ordem judicial abre uma porta perigosa para censura algorítmica e para uma atuação de plataformas de forma excessivamente cautelosa, removendo conteúdos antes mesmo de fazer uma análise sobre o próprio. Vindo a respeito do caso do jovem de 14 anos novamente, eu acredito que a responsabilidade da vigilância de seus filhos é dos pais, não da plataforma e nem das redes. Bom, é impossível centenas de milhares de pessoas acessando uma plataforma e essa plataforma fazendo a conferência de uma por uma, vendo se a idade da pessoa está certa, vendo se é ela mesma que está acessando, porque um jovem pode simplesmente colocar uma data de idade diferente, acessar a conta de um amigo mais velho e aí ter acesso a inúmeros outros conteúdos. É muito mais fácil e prático os pais dentro da própria casa, cuidando de 1, 2, 3, 5 crianças, fazerem a conferência e o cuidado de cada uma delas. E não uma plataforma que lidar com milhares de pessoas por dia, ser terceirizada essa responsabilidade para essas plataformas. Transferir a responsabilidade dos pais para o Estado ou para a plataforma é nada mais, nada menos do que um atestado de negligência e incompetência paterna com seus próprios filhos. E bom, que esse vídeo chegue na maior quantidade de gente possível. Afinal de contas, uma reportagem distorcida da TV Record é um canhão comunicacional. Ele atinge inúmeras pessoas e nossos vídeos não atingem pouquinhas. Então faz esse vídeo chegar na maior quantidade de gente possível. Manda para ele, para sua vozinha, manda para sua mãe, manda para a tia do Zap, que fica compartilhando bobagem. Manda alguma coisa útil para ela não cair em fake news de emissora grande de televisão. Não trazer a responsabilidade individual para a responsabilidade coletiva e por isso cercear a liberdade de expressão das pessoas. Esse é o tema e é a ideia que nós tentamos trazer nesse vídeo. Uma reportagem completamente tendenciosa não pode simplesmente jogar a culpa em um jogo ou em criadores de conteúdo, algo que deveria ser responsabilidade dos pais, da família e da sociedade em respeito àquela pessoa, não respeito ao coletivo. Não sabemos o que pode ter sido negligenciado e os assuntos não abordados dentro da casa desse rapaz, mas coisas que nós sabemos é: não devemos negligenciar os fatores sociais e psicológicos dessas pessoas. Não devemos negligenciar as causas, sejam elas químicas no cérebro, sejam elas sociais, sejam elas sentimentais, e transferir isso para um jogo ou para uma história, fazendo isso ficar da forma mais simples possível a culpa de alguém que não tem culpa. Compartilhe esse vídeo e faz ele chegar na maior quantidade de gente possível. Eu fico por aqui, até a próxima e fui.